Há exatamente 30 anos, aqui na cidade de Limoeiro do Norte, comunidade de São Raimundo, surgia a banda Estilos 7, formada por 7 irmãos, que mais tarde se tornaria a Banda Estilos. De tristeza, amor e paixão, a lembrança da felicidade, presente na solidão. Eu senti uma dor de saudade, partindo o meu coração. Como um barco no rio, sem vela dos outros se atrasa, como um pássaro ferido na ponta da asa. Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa. Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa. Banda Estilos. Vamos contar um pouco da história dessa banda, que foi realmente uma banda que fez um divisor de águas no forró nordestino com o forró elétrico. Ednir Maia e seus irmãos formaram então a Banda Estilos. Vem com a gente no Arte da Gente de hoje. Banda Estilos, 30 anos de sucessos e de legado. Há exatamente 30 anos, na cidade de Limoeiro do Norte, na região jaguaribana, interior do Ceará, surgiu uma banda formada por 7 irmãos, que mais tarde se tornaria parte da história do forró, como sendo a primeira banda a fazer um som diferente de tudo que já existia. Antes, apenas tocado com triângulo, zabumba e sanfona. Ponto de partida para o forró eletrônico ou forró estilizado. Agora era possível ouvir em suas canções autorais guitarra, contrabaixo, bateria, teclado e, claro, sonhos realizados. Quem poderia imaginar que fora de um grande centro econômico e ou musical, um jovem por nome de Ednir Maia influenciaria toda uma geração, com seu carisma, com seu talento incontestável, desbravador e o desejo de fazer música, um olhar futurístico e inovador. Desejo este abraçado por seus 6 irmãos, formando assim a Banda Estilos 7, na comunidade de São Raimundo, zona rural de Limoeiro do Norte, claro que também com o apoio de seus pais. Um pouco mais tarde, não tão distante do início de toda uma caminhada de sucessos, outros garotos alimentados pela vontade de superar seus próprios desafios, uniam-se agora à Banda Estilos, que com a partida do seu grande idealizador Ednir Maia, não deixaria morrer a esperança, os sonhos dos que continuariam o legado deixado por ele e se consolidariam ainda mais no cenário musical brasileiro ao se destacarem no cenário nacional. Essa é a Banda Estilos. A partir de agora vamos contar a história de uma banda de muito sucesso aqui de Limoeiro do Norte, conhecidíssima aqui no nosso Nordeste brasileiro, por não dizer Brasil afora. Isso porque a Banda Estilos, no final dos anos 80, surgiu para trazer esse diferencial na música nordestina, no forró. E a gente conversa agora com Joab Maia. Joab, satisfação tê-lo aqui conosco para contar a história que faz parte da sua vida inteira, que é a Banda Estilos. Satisfação, Joab. Muito bom estar aqui, Juscelino, e todos os amigos que estão vendo, assistindo a gente agora. Vamos lá, vamos ver o que sai aqui, se descobre algo novo. 30 anos, né? Mas é muito bom estar participando desse programa e vai ser legal, vai ser legal. Muito bem, Joab. Para início de toda a história, eu queria saber como foi que surgiu, a partir de que momento surgiu o desejo pela música. Foi o Ednir, foi você, foram vocês, irmãos, vocês que, por sinal, fizeram parte da Banda de Música Municipal de Limoeiro do Norte, do In Memória Tenente Bezerra. Como é que foi que surgiu? Foi a partir da banda de música ou vocês já tinham aí, quando criança, esse desejo de gostar de música? Como foi que tudo surgiu? Olha, a herança musical é longa, viu, na nossa família. Tudo vem desde da minha mãe, do irmão da minha mãe, chamado Tio Leôncio, que era sanfoneiro. Ele morreu jovem à época, naquele tempo.
O meu pai, que quando começou a ter um relacionamento familiar com a minha mãe, ainda adolescente, o meu pai chegou a tocar sanfona, por incrível que pareça. Mas o meu pai, o seu Agimiro, na sua adolescência, chegou a tocar sanfona. Tanto que na família a gente brincava de um memorável casamento que meu pai tinha tocado uma sanfona, né? E a minha mãe gosta muito de instrumento. Então veio, ela sempre com essa simpatia com a musicalidade. E quando os meus irmãos mais velhos, no caso o Zé Nilson e o Edni, começaram a ficar adolescentes, e a gente veio do sítio do Rocha, de Tabuleira, para morar aqui no São Raimundo, em Limoeiro do Norte, e a minha mãe sempre gostando. E surgiu então esse movimento da banda de música em Limoeiro do Norte, salvo engano, em 1979, e o Zé Nilson foi o primeiro a despontar, a querer participar. Então o primeiro músico dos filhos do seu Agimiro e da dona Isaurina foi realmente o Zé Nilson. E em seguida o Edni, rapidamente, entrou na banda de música. E, como você disse mesmo, era o Tenente Bezerra, o grande maestro que estava à frente da banda de música. Com eles dois, com o Zé Nilson e Edni, já Zé Nilson tocando sax, Edni tocando sax tenor, aí veio o pequeno. Mas quem é mais o outro pequeno? O Joab. Chamava até de Mainha. Os amigos da banda de música vão lembrar disso aí, porque Edni era o Maia, né? E eu era o Mainha. Porque eu era o menorzinho da turma. Ainda sou, né? Mas ainda vou. Mas deixa assim. E despontei, comecei a tocar instrumentos também na banda de música. Em seguida entrou o Ailson. O Ailson, meu irmão, tocou trombone de vara há muito tempo, né? E assim, aí da família, aí entrou o Erasmo. O meu irmão Erasmo, a gente chama de Bebega. Você conhece Bebega? Gente fina. Pois é. E o Erasmo hoje, inclusive, ainda está na música, é o maestro da banda de música aqui da Escola Normal de Limoeiro do Norte. Os outros irmãos, o Zito ainda arranha um violãozinho, o grande Zito Maia. E o Vilinha é artista de luz, né? Ficou muito tempo na produção da banda, mas foi o que não entrou na musicalidade, mas todos os artistas. E eu fui assim, na banda de música. E é tanto quando o Edni foi montar a banda Estilos, eu comecei, na verdade, como trompetista. Tocando o pistão, e eu sou músico, né? E comecei como trompetista. Qual era o instrumento do Edni na banda de música? O Edni tocava sax tenor. Sax tenor. O Edni sax tenor, e foi o que mais se despontou. Depois ele passou a tocar, como tocava muito violão, né? Um excelente violonista, ele tocava muito violão e passou a tocar contrabaixo. Multi-instrumentista, na realidade. Ele sabia realmente ter muita noção de muita coisa. E tem uma musicalidade fora de série, né? Eu tive o grande prazer, Joab, de fazer parte também da banda de música, ainda com o Tenente Bezerra, em 1993. Poxa! E ele sempre comentava. Ele tinha comentários sobre o Joab, sobre o Edni, né? Porque vocês já estavam aí na carreira musical, na banda. E ele sempre comentava nas aulas teóricas que a gente tinha. Eu não cheguei a ser instrumentista propriamente dito, né, na banda, mas estudei muita teoria com o Tenente Bezerra, um cidadão muito conhecido aqui no Vale do Jaguaribe, da cidade de Russas, né? Exato. Tenente Bezerra, e com certeza marcou a vida de vocês, porque era o início de toda a história de vocês músicos. Claro que vinha a veia musical, como você falou no início, do seu pai, da sua própria mãe, mas que surgiu aí o desejo mais forte, aflorou cada vez mais, acredito eu, que a partir também da banda de música de Limoeiro. Com certeza, todo mundo precisa de um incentivo, né? E o Tenente Bezerra, na época, ele tinha esse lado de formar o músico teórico também, aprender a ler partitura, saber do porquê das notas. Muito exigente. Muito exigente. A disciplina estilo militar formou a gente, ajudou a gente até na nossa educação moral. Isso vale muito, vale, né? E eu gostei demais. Então, assim, eu devo muita coisa à questão de respeito, respeito aos mais velhos, respeito às autoridades, respeito às pessoas. A gente deve muito desse complemento do Tenente Bezerra. Claro que a gente tinha essa preparação toda em casa, que minha mãe e meu pai não davam moleza também, não, né? Principalmente a minha mãe, eu ainda apanhei de palmatória, por isso que eu sou decente, assim. Chegava junto mesmo. Chegava junto, minha querida mãe. E você, falando dos seus pais, claro que a próxima pergunta é justamente sobre os seus pais. Como foi, qual foi a reação do seu Algimiro, da sua mãe, quando vocês disseram e decidiram, nós vamos formar uma banda? A partir de agora vai ser Banda Estilos 7. Como foi que eles reagiram, Joab? Olha, Edni, ele
ele antes da banda Estilos, ele e o Zé Nilson tiveram uma banda chamada Ação Musical. Certo. Muita gente de Limoeiro lembra, e principalmente de Tabuleiro do Norte. E eles tiveram essa banda. Compraram o instrumento com a ajuda do meu pai. Meu pai vendeu gado, que tinha as vaquinhas, e ajudou a comprar. Ou seja, foi incentivador, né? Foi, sem dúvida. Aí depois a banda não deu certo, por N problemas, era uma dificuldade muito grande naquela época para se manter os artistas. E aí depois a Ednei sempre com essa questão da musicalidade e se expandindo, se tornando conhecido como cantor, participando de Festival da Canção aqui em Limoeiro do Norte, e ficou com sempre com esse pensamento. Até que ele realmente decidiu em montar uma banda. Ele chegou e comunicou que ia montar uma banda, ia ser uma banda Estilos 7, porque era em homenagem aos 7 Josés. São 7 Josés. São 7 Josés. Aí eu vou dizer os José. José Nilson, José Ednei, José Zito, José Ailson, José Joabe, José Erasmo e José Ivanilson. Né? Bom, a Yara veio depois, a Yara veio depois. Mas a gente vai falar da Yara aqui também, né? E surpresa para mim também, porque, lógico, eu sabia que eram 7 irmãos, mas não sabia que eram 7 Josés. 7 Josés, 7 irmãos, né? 7 notas musicais. 7, que é muito isso na cabeça do próprio Ednei, né? Sempre falava isso, né? Era a questão das 7 notas musicais, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então ele tinha toda essa questão. Mas aí com o tempo, quando lançou a banda Estilos 7, era até o nome Estilos e um 7 bem grande assim por trás. Mas aí a maneira de chamar das pessoas começou a simplificar. Passaram a dizer só banda Estilos, banda Estilos, banda Estilos. Aí eles disseram, vou deixar esse 7 de lado. O 7 já faz parte realmente da banda, né? Já estava introduzido, né? Se não me engano, até lá no São Raimundo, onde vocês ensaiavam lá, tinha pintado na parede, né? Estilos 7, é isso? Exatamente. O meu pai era, assim, sempre tinha essas ideias junto. Com esse movimento da banda Estilos, fazendo sucesso, ele pegou a estrutura que ele usava lá para fazer a garagem dos caminhões, né? Espaço grande. Aí vamos fazer um clube de forró aqui. E botou lá na frente, Clube Estilos 7. Seu Algimiro, que era caminhoneiro, Meu pai era caminhoneiro, né? Foi agricultor muito tempo, caminhoneiro, né? E gostava dessa questão da música. Sempre incentivou muito a banda Estilos. E aí, é claro que eu não poderia deixar de perguntar. Ele certamente foi um dos maiores incentivadores de vocês tocarem para frente a banda. Ah, sem dúvida. Meu pai estava sempre do lado. O meu pai, quando com os próprios o caminhão dele é quem transportava o som, na época a gente andava com toda a estrutura, começou com isso. E quantos anos o meu pai andou com a gente na produção? Era o motorista da produção, né? Eu vou mostrar uma foto, né, dele. E assim, sempre foi muito emocionante, porque a gente tinha certeza de que quando a gente chegasse, ele viajava antes da banda. Quando a gente chegasse lá no clube, os meninos da produção, os roads, né, o pessoal da iluminação já estava à frente, já estava montando o som. Porque ele chegava antecipado. Ele chegava antecipado. Ele garantia isso pra gente. Foram muitos anos meu pai andando com a gente, É né? muito bom, né, Job? Dá um conforto você saber que um pai... Eu sempre digo isso, né? Hoje eu sou pai, né? Meu filho tem 3 anos e 5 meses. E o prazer que o pai tem de acompanhar o filho, de apostar num sonho, isso não tem preço. Não, meu pai que ele desencarnou há pouco tempo, a gente sempre teve essa segurança de tê-lo, né? Assim, a gente passa por essas coisas e vai relembrando que realmente marcou. Foi muito interessante. Mas assim, eu sempre foi difícil para ele com a minha mãe, sempre, claro, criar esses 7 filhos homens. E criar 7 homens, né, que tenham uma moralidade, que tenham uma cidadania, que tenham uma maneira decente de agir, não é fácil. Mas assim, ele conseguiu, principalmente porque tinha uma mulher forte do lado. Com certeza foi de ter criado 7 filhos e 7 cidadãos de bem. Sem porque dúvida. uma sociedade cada dia mais muito difícil, né, de você criar um filho, e seu Algimiro conseguiu com toda a maestria, né, conduzir esses 7 filhos e se tornarem homens de bem, que são os 7 irmãos, né, que tem toda a história aí
que a gente vai contar ainda muita coisa. Vamos lá. Tá É certo? isso sim. E eu queria saber, Joab, por exemplo, como surgiu, como partiu. Eu lembrei até da música. Partiu no primeiro avião. Eu lembrei aqui no trecho da música. Né? Isso mesmo. O Ednei, quando surgiu assim, vocês prestaram atenção, você, os seus irmãos, que ele já estava escrevendo alguma coisa. Como foi que tudo começou aí nas composições do Ednei? O Ednei, ele sempre teve assim um lado de inspiração muito grande. Ele tinha um certo ambiente lá, que a mamãe deixava ele ficava em um certo local, né? E ele sempre passava noites com aquele violão. A gente ia dormir e ouvia ele lá de longe, ele lá no tocando, e os cadernos, e compondo, e tocava na banda de música ainda. Aí já depois ele começou a fazer essas composições viajando, começou um laço de amizade com outros artistas. Na época ele gostava muito do Zé Maria, era amigo do Zé Maria lá dos Cajueiros, do Redondo, da Rita de Cássia. E a gente fazia alguns shows, não era show, fazia algumas participações nos carnavais. Lá em Alto Santo, o Ednei começou a tocar com Redondo, tocando instrumento de sopro, né, na época dos carnavais. Mas sempre tinha essa questão da composição, ele mostrando. Uma das coisas que marcou o show muito interessante foi que ele fez um disco, fez um show ao vivo, na época com a banda Meninos, aí já com as músicas que ele tinha composto. Já tudo autoral do Ednei? Tudo autoral do Ednei. E a gente começou a ver que era uma coisa bacana demais, que agradava as pessoas que viam, que ouviam ele cantando. Agora, uma coisa muito interessante era o Ednei, ele tinha assim, uma dimensão a partir dele muito grande, que conquistava, cativava qualquer um que se aproximasse dele. Carisma muito grande, né, Muito, muito, muito. Era muito, muito fácil de se apaixonar pelo Ednei. A minha mãe mesmo, né, que também já partiu, ela sempre dizia que o Ednei era um cara muito carismático, um cidadão muito bacana de conversar. Era muito verdadeiro. Muito verdadeiro, né? Isso realmente atrai as pessoas quando você trabalha com a verdade. Claro que eu não estou dizendo aqui que os outros não sejam, né? Porque eu conheço todos vocês, são pessoas bacanas desde sempre. Mas é claro que cada um tem as suas particularidades, né, João? Com certeza. O seu jeito ímpar de ser. E o Ednei era essa pessoa que com certeza é muito marcante na vida de todo mundo até hoje, né? É verdade. A prova disso é que a banda está completando 30 anos com esse pontapé inicial também a partir do Ednei, nas suas composições, que são sucesso. A gente ainda vai falar sobre isso. Com certeza o Ednei está presente sempre na vida de cada um de vocês. Com certeza, ele marcou muito e até hoje assim, a gente tem esse legado como Banda Estilos sendo a herdeira desse sonho, né, desse legado todo. É interessante a gente ficar refletindo sobre tudo isso, como toda uma vida passou e aí tudo ainda continua tão atual, é verdade, tão presente. E aí a gente vai falar, por exemplo, de quando vocês pisaram no palco pela primeira vez e disseram, aqui agora é a gente, a bola está com a gente, é a nossa banda. Como foi o sentimento aí, Joab, de vocês e o comentário pós-show, como foi que tudo aconteceu? Olha, quando a gente começou a ensaiar lá no São Raimundo, né, tem essa comunidade São Raimundo que tem que falar. A gente começou mais ou menos em maio, abril, maio, junho de 1989, e o Ednei muito conhecido e já falando de que Banda Estilos ia ser lançada, e foi uma coisa assim, era bem assim regional, né? Na época não tinha essa mídia toda. E a gente fez a primeira apresentação lá em Tabuleiro do Norte, né? Claro, eu estava lá, eu estava no trompete, o meu irmão Zé Nilson no sax, o Ednei estava cantando, na época era o Arnaldo Santiago, Elias Carneiro na sanfona, o Aristeu na bateria. Deixa eu ver se eu me lembro mais. Mas assim, foi uma coisa bem marcante, porque a primeira a gente nunca esquece. E assim, alguns amigos da época que incentivavam, né? Eu me lembro de Carlito Bandeira incentivando, né? O João Bandeira, né? O Redondo sempre, né? Rita de Cássia sempre. E assim, a gente se sentia motivado. Aí a gente ficava meio assim, o que está acontecendo, né? E aos poucos foi se construindo essa trajetória, tocando. E o Ednei sempre pensou grande. É tanto que ele dizia assim, não, nós temos que gravar um disco, tem que gravar um LP. Sempre foi visionário, né? Sempre. Quando ele pensou em montar a Banda Estilos, ele pensou em montar a Banda Estilos para ser grande. Ele pensou em montar a Banda Estilos, não era para tocar só os shows aqui na cidade ou na região. Eu tenho visto isso, Joab,
diversos artistas pelo mundo afora, né? A gente ouve relatos que todo artista chega ao sucesso e torna-se o que a banda Estilo se tornou quando tem pessoas desse jeito aí que o Ednei sempre pensou, pensando à frente. Sempre à Não frente. apenas de uma curtição, por mais que gostasse, que amasse fazer música, mas pensando, a gente vai pensar grande, vamos fazer show para tantas pessoas. Era assim que o Ednei pensava, né? Pensava desta forma e com esse objetivo de gravar um disco, ele sempre falava. E ele, pelo seu grande carisma, ele começou uma amizade com um senhor muito conhecido da época, chamado João Silva, que era o coprodutor de Luiz Gonzaga da época. Só abrir um parênteses aqui sobre a questão de Luiz Gonzaga, porque no dia 2 de julho a banda Estilos fez seu primeiro show. E no dia 2 de agosto, um mês depois, eu nunca esqueci, foi quando da morte de Luiz Gonzaga, que eu me lembro, eu nunca tinha chorado por um artista, sabe? E eu me lembro quando eu ouvi na rádio que Luiz Gonzaga tinha morrido, eu me sentei no batente, lá na casa onde a gente estava com o som e estava ensaiando, eu saí lá fora, tanto que a gente estava ensaiando, aí alguém chegou e disse, aí todo mundo parou. Uma comoção total. Foi. Eu saí lá para fora e fiquei, me abaixei e chorei. Eu nunca me esqueci disso. Porque o Luiz Gonzaga, ele além de ser, claro, não estou dizendo isso para crescer, para nada não, mas eu nunca contei isso para ninguém, acho que contei para minha esposa, mas assim, foi uma das coisas que marcou. E o Ednei teve esse conhecimento, já continuando a história, com o João Silva. Sei. Aí o João Silva disse, vem pra cá, pra Recife, vamos gravar aqui no Som Max e tal. E foi legal, e a gente saiu, ai meu Deus, dentro de um carro, né, na carroceria de uma caminhonete naquela época. E fomos pra Recife, o Naldinho aqui, conhecido de Limoeiro, dirigindo, Zé Nilson dirigindo a outra. E a gente foi, levou todo mundo. Aí foi Aldísio Maciel, Aristeu estava, né? E aí o resto, eu, Mundinho do trombone, o Carlinhos de Celso no sax, né? Eu no trompete, Ednei cantando, Arnaldo também cantando, Elias Carneiro, tem também um guitarrista chamado Roberto na época, e fomos para Recife. Cara, que coisa interessante. Muita história bacana, muito, né? Muito, assim, quando a gente lembra, passa um filme na cabeça. Fica um filme. Não tem como, né? Quantos dias nessa estrada, rodando de noite, o risco, né? E deu certo. E eu queria saber, João, por exemplo, claro, não sei se você vai lembrar, né? Não estou dizendo aqui que você é velho, pelo contrário, você está muito bem, né? Gostei. Você estava congelado no tempo aí, tá bem, né, realmente. E a primeira formação, os outros músicos, além de vocês, irmãos, tinham experiência musical ou estavam começando também, estavam engatinhando na música? Não, a gente realmente, todo mundo, alguns com um pouco mais de conhecimento, mas assim, com talento aflorado. Por exemplo, o Aristeu era o cara do tarol da banda de música, né? Então, uma musicalidade muito grande. O Aristeu, que nós perdemos o Aristeu num acidente lá no São Raimundo, num pneu, uma roda sacou de um caminhão. Ele estava em casa? Ele estava em casa e bateu nele lá, né? Foi uma coisa assim que me marcou muito. Foi a primeira assim, grande perda que eu senti na minha vida, porque a gente era um amigo de infância, a gente jogava bila lá no São Raimundo, você tem ideia, né? A gente assim, tudo era tudo um ali. Músico, né? Grande músico. E depois, assim, Ednei sempre acreditou no potencial de todo mundo. Certo. Mas sem dúvida alguns mais experientes eram, além do próprio Ednei, o Zé Nilson, meu irmão, né? O Elias Carneiro, o Arnaldo Santiago, né? Que são artistas fantásticos. Era quem tinha mais. E o Aldísio, que fazia a questão do som, da produção e também sempre com uma musicalidade muito grande. É tanto que o Aldísio está onde está hoje por mérito, porque ele é um grande profissional. Hoje é o sonoplasta do Wesley Safadão, né? Eu mantive até em contato com ele agora. Ele disse, cara, quanto tempo que ele relembrar tudo isso, né? Então, assim, sempre teve alguém com um potencial muito grande, né? Mas, assim, quem era profissional naquela época? Poxa, é difícil dizer o que é realmente ser profissional naquela época. Mas os músicos que participavam eram músicos formados pela banda de música, músicos com o título, com o diploma de músico, né? Como o próprio Ednei teve, o Zé Nilson tem. E assim, era isso que se tinha na época. Mas depois que houve uma transição, aí os músicos da banda Estilos da época passaram a formar outra equipe, aí passamos a ter então o primeiro cantor,
fora o Ednei, primeiro quem participou foi o Assis Brito, chegou a cantar, depois do Arnaldo, né? Entrou o Assis Brito. E teve a primeira cantora, né? Que assim, marcou mesmo, que gravou o disco da Banda Estilos. Vale lembrar que na época da Banda Estilos, o Ednei, ele botou uma grande amiga que namora aqui em Limoeiro, chamada Erlange. Ela vai lembrar. Erlange vai lembrar. Ela vai dizer assim, poxa, já vai falar de mim. Mas teve a Erlange, né? Pessoa muito bacana, né? E a Ednei sempre apostou nesse potencial das pessoas aqui. Você está assistindo, então, a história da Banda Estilos de Limoeiro do Norte. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. De volta do intervalo comercial, continuamos aqui com o Joab Maia e muita história da Banda Estilos, 30 anos de sucesso. Os meninos começando, eu lembro, o próprio Edson Clay, o Adalberto, que foi... O Adalberto até hoje é conhecido como baixista da Banda Estilos. Não tem como, ficou totalmente emblemático aí a figura do Adalberto e o Edson Clay, né? E o Edson também. Bom, o Edson, como já despontando com aquele talento todo que ele tem, é assim um músico fora de série, né? O Edson, ele é, o Edson Clay, ele é. E Ednei chamou também. Eu sou ali da comunidade de São Raimundo, onde tudo nasceu. Em São Raimundo tinha um grande artista, que eu costumo dizer, era o Elvis Presley, aqui da região. Nosso amigo Ednei, o imortal Ednei, muito genial, que por sua vez expandiu a música na comunidade de São Raimundo, Limoeiro e influenciando muita gente. E eu fui um dos influenciados pela música de Ednei, né? Ele mais velho do que eu, nos anos 80, os anos dourados da música para mim. E nesse clima, né, de musical, muita gente lá do São Raimundo, os colegas da banda de música também, eu comecei a praticar violão e daí passei para guitarra. E um certo dia o Ednei falou comigo e reuniu alguns colegas também, o Aristeu, também contemporâneo meu, né, já saudoso, Aristeu, e disse, vamos fazer uma banda. Essa banda se chamará Estilo 7. Estilo 7. E a primeira festa, lembro quase com precisão, foi em Tabuleiro do Norte, em julho de 1989, na Palhoça. Primeira festa, primeira formação da Banda Estilos. Eu na guitarra, Ednei no contrabaixo, que era um apaixonado por contrabaixo, Elias Carneiro na sanfona, Arnaldo, cantor, e Zé Nilson no sax, né, o irmão mais velho de Ednei. E nessa época, a banda começando, a gente também fazia o serviço de técnica de som. Eu também fui técnico de som juntamente com o Zé Nilson, na Banda Estilos. Esse foi então o início da sua história dentro da Banda Estilos? Início da minha história dentro da Banda Estilos. Muito jovem ainda, né, 17 anos por aí, e começou o projeto, e Ednei muito criativo, e tocamos carnaval. O primeiro carnaval também foi, lembro que foi em 90, lá no Clube do Martins, em Russas. Eu tenho até a gravação ainda em fita cassete ainda, até para passar para pendrive ainda, né? Digitalizar, alguma coisa assim. E eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, na banda. Aí saí. Depois de passei 1 ano fora de banda, fazendo cursos, alguma coisa assim. O Ednei me chamou novamente para eu tocar na banda. Aí fiquei até 93. Só que em 92, né, houve, né, aquele acidente trágico com o grande Ednei, né? Mas eu mesmo assim ainda continuei na banda. Aí em 93, por aí, eu deixei a banda. E nenhuma outra oportunidade retornou mais para a Banda Estilos? Aí não, retornei para a Banda Estilos mais. Fui em outros projetos, e a Banda Estilos continuou, fez outras formações. Aí veio o Joab, né, que tomou a frente, né? E por sinal, atravessou fronteiras, digamos assim, né, no estado do Ceará, todo o Nordeste, até no Sudeste.
Na verdade, quando eu ingressei na banda Estilos, eu já tinha uma certa experiência. Eu comecei em 86, ou seja, há 33 anos atrás. Nós estamos em 2019. Já tinha uma certa experiência no contrabaixo, com a banda Quartzo, que seria a sucessora da banda Meninos, com o mestre Célio Shoa, né, o grande músico, renomado guitarrista. Aí eu já tinha uma certa experiência, mas no contrabaixo. E sempre fui instrumentista, desde tocar sax, teclado, contrabaixo, violão, que é minha paixão maior. Lê partitura. Leio partitura. Escreve também? Escrevo, faço arranjos. E enfim, passei desses 33 anos, talvez 25 anos, apenas tocando. Depois veio despertar ao canto. E hoje tenho o meu próprio projeto, né? Eu toco, faço baile, pé de serra, MPB e estou, como diz no linguajar popular, ganhando pão de cada dia, né? Com a arte que Deus me deu, agradeço demais, cantando, tocando, de ter um som e fazendo minhas atividades. E também tenho a graça também de estar fazendo o curso de licenciatura no IFCE, almejando, quem sabe, um dia ser um professor da mesma. Aí o Adalberto foi interessante. É tanto que quando foi para voltar agora esses 30 anos, eu fui lá na casa do Adalberto. Adalberto foi voltar, ele estava lá, ficou lá todo feliz e veio me contar como foi que o Ednei chegou para ele, para convidá-lo para tocar na banda Estilos. Que ele estava ajeitando Estava em casa lá, filho de Raimundo, né? Conhecido demais Raimundo de Mirinha, todo mundo conhece, né? E ele estava lá em cima da casa, estava ajeitando assim uma antena, aí Ednei chegou e disse: Adalberto, tá fazendo o que aí? Desça aí, cara, porque você vai tocar na banda Estilos comigo. Assim, olha o convite. Aí Adalberto desceu, aí conversaram, aí deu certo. Ficou só 17 anos na banda, Adalberto. Só. É mais ou menos isso, Adalberto? É sim. Pode tirar o fone, pode ficar. Assim, falando um pouco de Ednei, de banda Estilos, cara, eu agradeço muito, porque assim, a oportunidade, a gente vive de oportunidade. Você tem uma oportunidade, você não pode deixar passar, né? Essa oportunidade foi muito interessante, foi um pouco que a gente conseguiu na vida, assim, foi uma experiência grande. E além da experiência, coisa material também que a gente consegue com o trabalho, os né? bens que foram sendo adquiridos com o salário que você recebe. Exatamente, com o tempo. Porque assim, aquele músico que pula de galho em galho, como se diz, eu não acredito que ele consiga muita coisa, porque ele passa não consegue ter uma estabilidade, exatamente, nem financeira, nem profissional, né? Exatamente. Esses quase 18 anos na banda, eu digo na banda e digo na empresa Banda Estilos, porque a Banda Estilos não é só uma banda, ela é uma empresa. É dificilmente você trabalhar numa banda e você ter carteira assinada, ter todos os direitos, andar num transporte bom, ser dignidade, né? Dignidade dentro da banda. E foi muito interessante, eles foram pessoas maravilhosas comigo. Inclusive eu até deixo essas perguntas assim para eles. Quando foi que você reclamou de mim? Nunca. A Banda Estilos nunca precisou os donos reclamar de mim, e eu nunca cheguei para ele para me queixar de nada, absolutamente nada. Foi a trajetória, assim, foi uma parte da minha vida que eu tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, e também aos meus ex-patrões e amigos que eu considero irmãos, pro resto da vida, vamos dizer assim, né? Por incrível que pareça, eu lembro até a hora que começou a festa. É mesmo? A primeira festa com a Banda Estilos, cara. Aí eu toquei a primeira festa com a Banda Estilos no dia 21 de novembro de 1991, no Clube Palestra, ali no Jardim São José, próximo a Russas, né? Flores, sim, né? Não, depois de Flores. E depois de Flores. Essa festa começou 10h40 da noite. Você tem uma boa memória, né? Primeira festa da Banda Estilos no Clube Palestra, ali no Jardim São José, dia 21 de novembro de 1991, com a Banda Estilos. A Banda Estilos, ela foi um estouro, assim, porque dificilmente naquele tempo uma banda chegaria, né? Ainda mais no interior do Ceará, né? Interior do Ceará. Em 3, 4 meses a banda teria uma repercussão que nem teve Banda Estilos, né? Sem falar no Ednei, que já tinha um nome, né? Tinha sido uma repercussão também. Mas Banda Estilos, assim, 3, 4 meses que a banda entrou, eles começaram a dirigir a banda. A banda começou em Fortaleza, né? Começou gravando,
teve a passagem pelo a Sonzum na época, Emanuel Gugel, aquela coisa. E realmente a banda acompanhou as outras que já estavam bem andada e a banda estourou assim, foi uma surpresa. O compositor Ednir, cantor e compositor, ele dizia assim, o músico, ele tem que ser polivalente. Não só o músico, mas o ser humano tem que ser polivalente. Se você está numa região que você precisa se adaptar, se você está numa situação que você tem que se adaptar, ou você se adapta, ou então você passa dificuldade, você tem que procurar alguma coisa. E eu poderia seguir o ramo da música. Mas assim, eu saí de uma banda que viajava bastante, uma banda que tocava bastante. A gente tinha um certo conforto dentro da banda. E para mim entrar em outra banda, não que teria problema eu viajar, vamos dizer assim, numa picape ou em qualquer outra coisa. Mas a gente não viu, eu não encontrei, tá entendendo? Não desfazendo de outras bandas, mas eu não encontrei uma banda à altura para mim poder continuar, né? Aí eu disse, não, eu vou fazer outra coisa na minha vida, eu vou procurar, vou me aquietar. E teve também a questão da família, depois a gente foi construindo família, vem os filhos, né? Mas o que me deu na cabeça logo foi trabalhar com a internet. Eu fiz curso de informática, e aí botei Cybercafé, e fiquei como dono, trabalhei 5, 6 anos no Cybercafé, e daí veio a oportunidade também de eu abrir uma lanchonete, uma pequena lanchonete. E da lanchonete hoje eu sou dono de um restaurante. É assim, quando você não está numa coisa, você tem que estar em outra, você tem que estar fazendo alguma coisa. Aquela velha história, o mundo não para de girar. Você tem que andar para frente, tem que levantar a cabeça. Claro que a música nunca vai sair do sangue, até porque você é um bom contrabaixista, né? Sim. Muito respeitado, onde você andou e as pessoas que lhe conhecem realmente trazem esse respeito que você merece. Exatamente. Sem dúvida. Ele e o Robson, o Robinho também, o tecladista, ficou muito tempo. Acho que foram os músicos de mais tempo. Robson Regis, filho do seu Regis. Exatamente, e da Dona Eliane. Então, assim, são sempre músicos daqui, talentos daqui. A gente sempre apostou muito nessa questão. Então, assim, teve alguns realmente que fizeram história com a gente. Até porque é muita gente, né, Jobs? São 30 anos. Que legal, cara. Bacana, né, Robinho? O reconhecimento do trabalho que você fez parte da banda, isso que a banda te influenciou até hoje. Você continua músico, não tocando nos palcos em bandas, mas em outro segmento. Isso, verdade. Assim, como se fala no meio musical, eu estou no segmento gospel agora, né? Eu sou evangélico já faz tempo, 10 anos. E é interessante isso que o Job falou, que sempre eles deram prioridades aos talentos da terra. Isso é verdade, pura verdade. Tá entendendo? Todos os músicos da Banda Estilos eram daqui da região, certo? E por mais que interessante que passou muita gente lá, mas assim, as turmas, elas sempre duravam muito tempo, tá entendendo? Eu passei 10 anos na Banda Estilos, 10 anos, de 96 a 2006, você tá entendendo? Eu conhecia tudo, falou o repertório da banda, eu sabia tudo, desde de coi salteado, de frente para trás, se quisesse. Tá entendendo? Isso é muito legal. Você saber que você fez parte de uma história. Tá entendendo? Isso é muito bacana. E trouxe um crescimento musical para você, com né? certeza, músico, conhecimento. Começado, novinho. Com certeza, muito conhecimento. Porque como a Banda Estilos já estava... Eu falo em outro nível, assim, com relação no cenário musical, né? As bandas só tocavam aqui na região. Eu passei para uma banda que já tocava em outros estados. Uma repercussão maior, já tocava em estados do Nordeste. E com isso a gente se encontrava com outras bandas também, tá entendendo? E a gente adquiria aquele conhecimento, via como era que o cara fazia, como era que a banda se comportava, e a gente pegava para si. O que era bom a gente recolhia pra gente, tá entendendo? E isso foi muito importante para o crescimento musical, sem comentários. Teve várias pessoas como Adalberto, que ele foi citado aí, o Job citou, que era um grande baixista da região, que já tinha muita experiência com teoria musical, me ensinou muita coisa. Eu não sou da época do Edson Clay, mas Edson Clay também passou, é meu vizinho hoje. Ele passou pela Manchete, também aprendi muito com Edson, entendeu? Então, assim, me somou muito. E um cenário de músicos limoeirenses, né? A grande maioria, só músico limoeirense, a grande maioria. 80% dos músicos eram de Limoeiro. Eu tenho esse vídeo aqui que com certeza você vai lembrar. Pode colocar o fone aqui. Você vai lembrar desse vídeo. E em seguida a gente vai tocar um outro vídeo para que você fale um pouco desse momento.
Isso era um programa de TV, é isso, Robinho? Você tava Esse era um programa de TV, exatamente. Foi mais ou menos no início. Bem no início. 96, provavelmente 96, início de 97. Se me falha na TV Jangadeiro. TV Jangadeiro. Exatamente. Robinho aí, novo, né, Robinho? 17 anos. E com cabelo também, né? O tempo vai passando, muita coisa vai sumindo também, né? Isso. Eu entrei na Banda Estilos, ela estava gravando esse CD aí, que foi o terceiro CD. A cantora era Rosângela. Rosângela, perfeito. A Banda Estilos gravou o CD Dor de Saudade, o Vida de Estrada, aí eu entrei entre o Vida de Estrada e a gravação desse aí, que era o Amor de Fantasia. Eu, como músico, já tocava em bandas da região e a gente sempre se espelhava na Banda Estilos, que a Banda Estilos era já uma banda que tinha uma bagagem, já viajava para fora do estado e nós, como músicos jovens, tínhamos esse sonho também, né? Até que um dia, assim, chegou a minha vez, eu recebi o convite para entrar numa banda do grupo, que era a Banda Sertania, e com um ano depois, aí surgiu a vaga de teclado na Banda Estilos. Então você chegou tocando já na Banda Estilos, tocando teclado? Foi, tocando teclado. E aí, com o passar do tempo, eu já tinha... tocava sanfona também, eu sempre tive os dois instrumentos em casa, e foi sempre assim, como eu tinha os dois, foi muito fácil, pegar um e pegar o outro, pegar um e pegar o outro. Aí ajudava, às vezes, o sanfoneiro e tal, lá também, na Banda Estilos, na época era o Raimundo Silva saiu, e eu fiquei ainda ajudando os outros, certo? E assim, a banda foi muito, abriu uma nova visão, né? Eu que até então era só na região, comecei a viajar para estados do Nordeste, e consequentemente depois fomos para o Sul, São Paulo, Rio, Minas, né? Teve a onda do Lambadão também, que levou a gente para o norte, para Rondônia, passamos um período em Salvador, então assim, foi uma visão mais ampla para nós do interior, do que era a música. Minha passagem pela Banda Estilos surgiu depois de um convite do nosso saudoso Ednir, e que na época eu tocava com o mestre da sanfona João Bandeira, mas a proposta do nosso poeta foi muito tentadora, com muitos projetos, coisas avançadas, que naquela época só tinha aquelas ideias ele mesmo. Então eu fiquei assim muito caído com aquele projeto dele. E terminou que a gente saiu do João Bandeira, saiu eu, o Arnaldo na época e o Zé Nilson, irmão do poeta Ednir, né? Nós saímos do grupo do João Bandeira e fomos para a formação da Banda Estilos. Olha, eu passei na Banda Estilos pouco mais de 3 anos. Desde a formação, né? Na formação a gente fez parte da equipe e houve um tempo que houve um desligamento quando a gente saiu para formar o nosso próprio grupo, que foi Raízes do Forró, né? A minha história com o Ednir é uma história boa, de muitas recordações, de um passado muito brilhante. Cheguei até a dividir uma casa para morar eu com minha família e Ednir com a namorada dele da época, né? Então assim, a gente tinha uma proximidade muito boa, onde assim, numa casa de 2 quartos eu morava em um e ele morava no outro, porque a gente era como se fosse irmão. Ele sempre dizia, olha, a gente é irmão. Assim, fazer a feira, a gente fazia juntos, né? E teve aquela amizade. Assim, ele estava, às vezes, inclusive aconteceu um fato, quando ele veio a falecer, ele tinha trocado uma blusa dele suja, que estava suja, por uma minha que estava limpa. Fica com a minha blusa aí, que eu vou usar essa sua, quando acontecer da gente lavar, dá certo. Então assim, a gente era muito próximo, eu na época senti demais, porque o Ednir era uma pessoa muito, muito amigo. Era um relacionamento de irmão praticamente. Não, era do jeito que ele disse. Ele disse, olha, a gente aqui não é patrão e empregado não, a gente é irmão. Tanto é que eu particularmente tive essa convivência com ele, e foi uma convivência mesmo de irmão, de confiança, de credibilidade, de respeito e de consideração. Quando eu cheguei, certa feita, na capital, Fortaleza, que eu ouvi na FM uma música tocando, que a música era Coração Velho, que a gente tinha gravado, que nós somos do interior, eu quase não acredito, me deu emoção, arrepiou, né?
Então, assim, foi uma coisa mágica. Quando a gente foi para fazer o programa de televisão, o Carneiro Portela, na época, que era os domingos, com auditório, que nós tocamos essa música, que o pessoal começaram a cantar, a gente só faltava não acreditar. Quer dizer, ali despontou um sucesso e um respeito e um nome com os artistas jaguaribanos, o pessoal do Baixo Jaguaribe, né? Foi aí que o Ednei criou o nome. Olha, eu quero deixar aqui um agradecimento e um abraço especial aos diretores da Banda Estilos. Parabéns pelos 30 anos de existência. Não é todo dia que se completa 30 anos fazendo a mesma coisa. Prova disso foi o sucesso que foi Banda Estilos. Eu hoje, Elias Carneiro, eu fiz, depois que eu saí da Banda Estilos, eu fiz a minha história, me desliguei das minhas sociedades, fiquei só, gravei, andei bastante e hoje, graças a Deus, tenho um reconhecimento a nível do Brasil, porque as pessoas começaram a me conhecer. Compus alguns instrumentais que terminaram ficando conhecidos no Brasil, no mundo do forró, né? Músicas de instrumental, de sanfona. E hoje a minha vida, ela está exatamente do jeito que começou, tocando forró, tocando pé de serra, animando muita gente e trabalhando basicamente no Limoeiro do Norte, que é a nossa cidade, né? E hoje eu fico mais restrito ao Limoeiro, viajo pouco. A gente sai pouco, mas eu trabalho, eu ainda vivo da música. Há 30 anos, né, de existência, né, nós começamos no São Raimundo, né, o Ednei. Na época eu trabalhava com o mestre da sanfona, João Bandeira, né, e o Ednei, eu saí da banda do João Bandeira e o Ednei montou a Banda Estilos. Aí me chamou para trabalhar com ele, né. O próprio Ednei foi quem te chamou? Foi sim. Chamou para trabalhar com ele e disse que ia montar a Banda Estilos e estava precisando de um vocalista. E eu estava saindo na época do João Bandeira e deu certo. Aí a gente começou a Banda Estilos, o início da banda foi comigo, né? O primeiro cantor da banda, primeiro ensaio, né, ali no São Raimundo. E a banda era estilo 7 na época. E aí veio vindo, né? Lá para cá eu passei 4 anos na Banda Estilos, gravamos Coração Velho. A gente foi para Recife gravar essa música, né? Coração Velho, Caboclo Forte. E Mexe, que eu cantei até com a cantora Erlange, que trabalhava com a gente. Foi muito gratificante para mim, porque, como todo mundo sabe, eu gosto de frisar bem isso, eu sou de Lagoinha, Xeré. Aí um serrano veio aqui para Limoeiro, chegar aqui e cantar Coração Velho, que foi sucesso nacional, viu? Nacional, Coração Velho. Coração Velho rodava em Fortaleza, só na FM 93, rodava 10 vezes por dia. Só na FM, né? E todas as rádios, né, do Nordeste. Então, foi muito gratificante para mim. E outro, gravar a música do saudoso Ednei, né, que foi um dos maiores compositores da nossa região aqui, Ednei. Eu tive o prazer de gravar com três compositores grandes aqui na nossa região, que é Rita de Cássia, Ednei e o finado Assis Brito, né, que faleceu agora, está com 2 anos. Também participou da Banda Estilos. Que também participou da Banda Estilos. Então, quando a gente queria uma música boa, era só falar com ele que ele fazia na hora. Então, para mim foi muito gratificante, né? Esses três compositores, eu fazer parte dos 3, né? Assim, cantar a música dos 3, né? Foi muito legal, eu gostei muito, graças a Deus. E hoje a gente perdeu o Ednei, o Assis, mas ainda está em evidência aí, graças a Deus. Mas é a vida, né? A vida é assim mesmo. A vida continua. A vida, né? continua. Com o João Bandeira foi muito legal, certo? Foi muito bom, foi só alegria com o João Bandeira. Com o Banda Estilos melhorou muito, ainda porque a gente cresceu muito em termos de nome, né? Porque foi logo gravado o Coração Velho, né? A gente foi gravar em Recife, e na São Marcos em Recife, e lá só gravava os cantores famosos, né? Que o Flávio José, o Jorge Altino, Nando Cordel, pessoal. E eu tive a oportunidade de gravar lá, na São Marcos em Recife, através do Ednei, e que o nosso produtor foi João Silva, o produtor do Luiz Gonzaga. Então foi muito legal para mim, né? Eu quero aqui agradecer também o meu irmão Joab, né? Também o Ailson, o Zé Nilson, esse pessoal que faz parte da Banda Estilos, né? Sempre apoiaram a gente ali, deram a maior força pra gente, eu agradeço muito. Esses meninos são uns caras muito legais comigo. E hoje eu vivo da música ainda. Eu no forró, porque assim, quando eu saí do Luizinho de Iracema, eu montei uma banda Pisada Quente, que eu tenho meus filhos, os 3. Um é cantor, a Andréia canta, o Arnaldo Filho, percussão, e o Adriano, baterista.
Mas hoje nenhum dos três quer mais a música. Depois deixa pra mim, que eu vou ficar até... Eu continuo. Eu continuo. Aí, eu sou feliz. E tem um pé de serra agora. Certo. Tem um pé de serra, eu parei a banda, porque é muita gente, estou com um pé de serra, com 4, 5 pessoas. E estou lançando agora um CD também, um CDzinho que eu estou pensando que vai dar certo, se Deus quiser, porque eu sou muito fã de brega, sabe? Eu sou forrozeiro, mas aquele forrozeiro que gosta da música brega também, sabe? Eu sou fã de Bartol Galeno, desse pessoal. E gravei 4 músicas brega, inclusive, eu vou até lançar agora aqui, que o meu nome artístico agora é Arnaldo Santiago, o Chorão do Brega, viu? Certo. A partir de agora, já tá... Exclusividade. Exclusividade. Arnaldo Santiago, o Chorão do Brega, porque eu sou apaixonado por brega. E gravei esses brega aí nesse CD que tá vindo agora. E se Deus quiser vai ser sucesso. Então, assim, teve algumas realmente que fizeram história com a gente. Né? Até porque é muita gente, né, Jobs? São 30 anos. Eu gosto muito. Passou muita gente. Muita gente boa, passou com certeza pela Banda Estilos, aprendeu na Banda Estilos e com a Banda Estilos, com certeza. Sempre foi assim a escola de muitos artistas. Você está assistindo, então, a história da Banda Estilos de Limoeiro do Norte. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. De volta do intervalo comercial, continuamos aqui com o Joab Maia e muita história da Banda Estilos, 30 anos de sucesso. E aí a gente vai falar agora do primeiro sucesso da banda. Como foi para vocês? Era interessante, porque a época de se divulgar um disco, não tinha assim uma maneira, uma forma. Ia levado mesmo, pela própria força da música, e o Coração Velho fez isso. Já fui moça e gozei a mocidade, em forró, cantoria e vaquejada. Toda moça ficava apaixonada, ainda hoje tenho pinta de ator. Mas um dia uma menina ficou nos meus olhos correndo, fui dizer: linda moça, quero beijar você. Ela disse: de mim você não prova. Coração velho que ama mulher nova, bate forte e sofre sem querer. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Hoje vivo chamegando no forró, à procura de quem queira ser só meu. Alguém que por outro amor sofreu, pra comigo finalmente ser feliz. Vou esquecer do amor que eu tanto quis, nunca mais pra ninguém vou me oferecer. Felizmente minha vida eu vou viver, sem sofrer vou tirar o pé da cova. Coração velho que ama mulher nova, bate forte e sofre sem querer. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Oi, bate coração tudo. Oi, bate coração tudo. O Coração Velho, que foi assim o primeiro sucesso, ele andou mesmo sozinho e despontou de uma forma assim que surpreendeu. E em seguida, né, o Ednei ele lançou o Vida de Vaqueiro, que também começou a andar com suas próprias pernas. Quando o claro do sol vai despontando por detrás das montanhas lá da serra, abro a porta e sinto o cheiro da terra, no coleiro do quintal canta o galo. Boto a sela no lombo do cavalo e depois de tomar o meu café, com carinho, amor e meu café, vou tocando minha vida de gado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. O interessante é que na época que estava surgindo esse forró, esse movimento do forró, o Ednei foi o primeiro a gravar com a música chamada forró eletrônico, né, que a gente usa esse nome. Né? Hoje chama forró estilizado. Já é. Estilizado, né? Estilizado, não tinha como ser diferente. Então, assim, era muito interessante você fazer, estar no meio musical e uma coisa tocando, vindo da gente. Poxa, como é que isso está acontecendo? Mas é claro, a musicalidade do Ednei tinha isso, ela própria impulsionava por si mesma, né? Que não é fácil você ter uma música que se faça sucesso sozinho praticamente. E o Ednei tem essas coisas. Então, assim, da época de Ednei, que a gente gravou Coração Velho, gravou Vida de Vaqueiro, que foram os maiores sucessos. Mas quando o Ednei partiu para outra dimensão,
aí que a gente começou com a banda Estilos, aí entrou realmente a questão de botar músicas dele. E o título da música, do CD, coincidiu com a questão de ser, tá tudo naquele momento. Na época do Ednei ainda era o bolachão, né? O LP. Era o LP, o discozão preto, né? O long play, exatamente. E quando a gente fez o primeiro, ele conseguiu gravar o primeiro e produziu e lançou e foi um grande sucesso, aceitação grande, principalmente pelas pessoas aqui da cidade. Aí foi que aumentou mesmo assim o assédio sobre ele, começou a ficar muito conhecido. E ele rapidamente já com essa ideia. Assim que ele gravou com o sucesso Coração Velho, aí teve uma canção muito bacana chamada Caboclo Forte, que a gente quer recuperar ela. Olha, seu moço, eu venho de muito longe. Trago em meu rosto a expressão de um pulsar. Sou um poeta latino-americano. Sou do Nordeste, eu nasci no Ceará. Na minha terra, o homem trabalha, planta a semente, tira a massa e faz o pão que alimenta o seu filho e essa gente que muitas vezes nem se lembra do sertão. Eu vou ensinar pra vocês. Ei, auê, auê, caboclo forte não tem medo de verão. Ei, auê, auê, tabacambira, tira a massa e faz o pão. Da Banda Estilos, de Limoeiro do Norte para o Brasil. A gente talvez até faça na apresentação de lançamento do show da banda aqui, a gente talvez traga essa música, nós estamos pensando, somente para trazer esse momento de nostalgia. E você falando da partida, não tinha como a gente deixar de falar sobre isso, né? Partida do Ednei, como foi, João, para vocês? Aquele momento ali da partida dele e dizer, esse sonho não vai morrer, vai continuar e a gente vai chegar aonde o Ednei sonhava chegar, como você falou no início aqui da nossa entrevista, que ele sempre pensou à frente. Como foi para vocês esse momento de dizer, a peteca não vai cair, a gente vai continuar? Teve que ter muita reflexão, viu? Porque o momento era muito difícil, assim, era uma dor familiar muito grande. Eu não vou ser só dor familiar. O Vale do Jaguaribe, o Ceará como um todo, sentiu muito, porque a música de Coração Velho, principalmente, estava... Na época, poucos sabiam que a gente tinha gravado o disco Vida de Vaqueiro. Ainda era o Coração Velho que estava aí, então foi na matéria de jornal, foi da grande mídia. E a gente ficou nesse momento difícil, saber o que nós vamos fazer. A gente pensou realmente em desistir de tudo, porque dá uma desestimulada. Você perde o chão naquele momento, né? Perde, sem dúvida. Nos primeiros 15 dias, 30 dias, aí você fica nesse... Aí passa mais dias e você fica sem saber o que fazer. A família toda em luto, as pessoas apoiando, alguns dizendo algumas mensagens de apoio. Mas fica. Aí nós começamos a raciocinar sobre isso. Aí deixou... um disco gravado, o que a gente vai fazer? Vamos produzir o disco, vamos tentar fabricar o disco em memória, em respeito a tudo isso. Aí não deu outra, a gente conseguiu aí, na época, a ajuda de algumas pessoas. O Eugênio Leandro foi uma das pessoas que ajudou muito, na época, para fabricar esse disco, para produzir o disco. Até agradeço ele até hoje. A gente agradece também o apoio, na época, do Eterno Josué do Paraíso de Limoeiro, né, o grupo que chamava Grupo Josué na época, e outras pessoas também que ajudaram a banda na época. A gente agradece muito o Laurinho também, na época, foi uma pessoa que ajudou a banda na época. E assim, a gente sempre contou com esse apoio. E decidimos lançar o Vida de Vaqueiro. Na época, o Sebrae deu uma ajuda na produção da capa. Bem interessante isso, né? E a gente conseguiu um apoio via da Secretaria de Cultura, pela grande dificuldade de se produzir, onde era que se prensava uma capa, até isso. Era muito difícil, né, João? Fazer uma capa de um LP era muito difícil. E quando o Vida de Vaqueiro foi lançado, nossa, tinha todo aquele emocional
da perda do Ednir, e juntou tudo com o nome, com a fama, com o sucesso de Coração Velho, e poxa, a Vida de Vaqueiro foi lá para cima. A gente aproveitou esse gancho para ajudar, né? E deu certo. Então é importante sempre ter o apoio, né, dos órgãos públicos, e que esse aí foi um apoio que com certeza gerou bons frutos para a cultura do Ceará como um todo. Que hoje o que deixou as músicas de Ednir, principalmente essa Coração Velho e Vida de Vaqueiro, está no know-how aí dos grandes clássicos do forró nordestino. Com certeza. Né? Se assemelhando aos grandes artistas como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, o Valdones, e aí vai, Flávio José, né? Assim, desses forrozão bem assim, raiz, vamos dizer assim, cascadura mesmo. Né? Cara, como eu disse no início, a dimensão Ednir é muito grande. Tem muita coisa que eu comecei, tem algumas coisas que eu soube agora. Por exemplo, o rapaz que colocou o vocal no disco da Banda Estilos agora. Eu não estou lembrando o nome dele aqui agora, ele vai me dar um caramba. É um excelente trombonista, ele toca música de primeira. Ele disse assim, Joaba, eu tenho uma lembrança tão firme dessa questão da Banda Estilos, porque quando eu tinha 5 anos, foi quando houve esse acidente com o Ednir, e eu me lembro que eu vi a minha família, ele é lá de Russas, a minha família toda chorando, minha mãe chorando, as minhas tias, meu pai, o pessoal da família chorando. Eu fiquei olhando, por que estão chorando? Não, porque o Ednir morreu, né? Para ter noção da dimensão. Agora, 30 anos foi que eu fui saber disso. Né? É uma coisa que mexe muito assim e nos remete a todo esse momento, todo esse porquê. E esses 30 anos é para resgatar tudo isso, é para ajudar, é um momento familiar, é um momento de trazer todos mais para perto da gente. E é muito bom, Joaba, ouvir isso, porque muita gente boa se uniu de uma forma direta ou indireta ao projeto da Banda Estilos. Foi. Né? E aí eu lembro de um momento que vocês estiveram na Hebe Camargo, em projeção nacional. Aí veio o Lambadão, não é isso, Fábio? Como foi que aconteceu esse momento? Olha, depois que a gente estava já bastante conhecido, né, rodando por todos os lugares, a Banda Estilos começou a ter essa repercussão nacional. O Lambadão, ele é um estilo que ele tem as suas características básicas lá do estado do Mato Grosso, e a gente começou a ouvir esse estilo tão alegre, tão empolgante, e entramos em contato com o compositor da época, chamado Ramilson Sarubi, e até antes de ontem eu estava com ele numa live, falando no telefone com ele e recordando todo esse momento. Ele era compositor de um grande sucesso, estava tocando lá com muita ênfase. É o Toque Toque DJ. E o Toque Toque DJ, a gente pediu a autorização dele para gravar, e também dos outros compositores. Nós fomos lá, conversamos com os compositores, pegamos a autorização de todo mundo, registramos as músicas foram registradas todas em nome deles, a forma correta como se faz, né? E de repente a gente grava o Lambadão e vira essa mania, né? Aquela coisa de momento. Cadê o grito? Pula e joga, 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 vai, vai! É Lambadão, então vem pra cá! Estilos! Vamos fazer assim, peguei na mão dessa menina e levei ela pro salão. Ela me disse, o quê? Só danço se for o lambadão. Vamos lá? Peguei na mão dessa menina e levei ela pro salão. Ela me disse, o quê? Só danço se for o lambadão. Se joga, joga a mão pra cima. Toque, toque, DJ em cima. Toque que essa aí não tá com nada. Faz e joga, e joga. Toque pra nós, toque pra mim uma lambada. Toque, toque, DJ. Toque que essa aí não tá com nada. Toque pra nós, toque pra mim uma lambada. Alô? Alô, meu DJ? Cadê? Como é que é? E levou a Banda Estilos para ser conhecida nacionalmente. E a gente ficou muito feliz com isso, porque teve uma repercussão gigante, gigante.
É tanto que a gente foi acionado pela empresa de Salvador, perto da Selva, que na época retinha alguns grandes artistas da época, e a gente começou a tomar essa dimensão nacional. E a gente fazia show no fim de semana, e durante a semana era nos programas de televisão. Fizemos muitos programas de televisão, o SBT foi uma das que a gente mais rodou lá, né, com o Gugu, né, com o Ratinho, Raul Gil na época, e tantos outros que a gente fazia nas repetidoras da Globo, dos estados, das capitais. Cara, foi assim, me senti o artista, né? Aí a ficha já tinha caído faz tempo. Aí, essa época já era 2001, a ficha já tinha caído, a gente já estava mais preparado, né? Mas foi muito legal. Eu me lembro assim, alguém me perguntou assim, qual foi o maior público da Banda Estilos? Olha, o maior público da Banda Estilos foi um evento em Salvador, com 55 mil pagantes. Esse foi o maior público da Banda Estilos. Muita gente pode dizer que não é verdade, mas está no histórico, está nos anais dos shows artísticos. E assim, a gente fica feliz. Outro momento marcante para mim foi no estádio da Fonte Nova, lá em Salvador, a gente tocando as Olimpíadas comunitárias do estado, uma coisa assim. E que a Banda Estilos foi fazer o show de abertura. E o Joab aqui com a Banda Estilos no palco, dando aquela volta olímpica com o microfone, toque, DJ, e assim aquela multidão levantando, fazer uma coisa emocionante que até hoje está na minha memória, assim, foi marcante. Então teve muito momento bom, muita coisa que... Uma legião de fãs, né, Joab? Uma legião de fãs que, por sinal, vocês, me corrija se eu estiver errado, o estado da Paraíba abraçou a Banda Estilos como sendo um dos maiores do Nordeste, né? O estado da Paraíba. E aí, como é para você, do Ceará, ir para outro estado e ter essa repercussão, esse know-how de chegar no estado e ser abraçado, como é o estado da Paraíba? Olha, sem dúvida, a Paraíba tem assim, ela é um show à parte, né? Mas assim, a Banda Estilos fez muito sucesso realmente na Paraíba. Claro que os outros estados consumiram muito, né, a Banda Estilos, desde o Maranhão, do Piauí, o Rio Grande do Norte, o Pernambuco, Alagoas, nossa, o Sergipe, até chegar nessa Bahia, então, esse Nordeste, essa parte de cá a gente rodou tudo. Mas sem dúvida alguma, o grande estado da Paraíba e os grandes fãs da João Pessoa, da grande João Pessoa, das grandes cidades do interior da Paraíba, criaram toda assim uma identidade com a musicalidade da Banda Estilos. Olha que desde que a gente lançou o Dor de Saudade, né, que começou a despontar na Som Zoom com essa questão toda do movimento do forró, que desde Dor de Saudade até hoje a Banda Estilos ainda é estourada na Paraíba. E o relato do meu próprio irmão Eugênio Castro, sim, que esteve com vocês em algum momento lá na Paraíba, dizendo que realmente ele se admirou, porque realmente é isso que você está dizendo. O estado da Paraíba abraçou de vez, de coração, a Banda Estilos. Isso é muito bacana, né, João? Muito bacana, é muito interessante. E sim, hoje a gente recebe as homenagens desse regresso dos 30 anos de Banda Estilos, recebe com um carinho muito grande. Ainda impressiona o quanto que ainda está forte isso. É tanto que agora, nesses próximos dias, eu vou estar indo lá na Paraíba para fazer divulgação, ter o corpo a corpo de novo com as pessoas, com os empresários, o pessoal de rádio, o pessoal de televisão. A gente está voltando lá para fazer essas coisas, porque ali é forte. A gente não poderia encerrar essa matéria sem falar da Yara. Ah, sim. A Yara, que é a mais nova da família Estilos aí, né? Qual foi o momento de que você disseram, essa menina aqui tem um talento, ela é diferente? Poxa, Yara. E não poderia ser diferente porque o sangue corre aí da família Maia, da Banda Estilos, do Edinho Maia, do Joab, do Ailson, de todos vocês. E aí, como foi que vocês observaram aquela menina talentosa? Olha, a Yara, né, ela já criança, sempre foi daquele jeito, espilicute, né, Yara? Você sempre foi assim, muito danada, né? Esperta. E eu me lembro dela pegando o microfone, já se fazendo de cantora quando eu era criancinha, e já querendo ter, não sei se já despontava essa veia artística, mas acho que sim. E com a Banda Estilos gravando os discos, ela tinha todos os discos, sabia todas as músicas, isso ela criança, né? Né? Quando ficou adolescente, quando já ficou assim taludinha, aí a gente começou a botar ela pra rodar com a banda. Fica aqui, né? Pegando ali pegando jeito, né? Até que dizia assim, poxa, por que não bota logo de cara assim?
peraí, tem que passar pelo filtro. Passar o filtro e até sentir esse clima, né, Joab? Um ambiente de banda, como é que é todo o universo, dúvida, né? E hoje em dia, ela começou a se despontou, é talento próprio, é natural. E até nesse momento que eu fiquei ausente dos palcos, quando ela lançou esse projeto dela, Yara Estilos, aqui, que eu fui assistir a abertura dela lá na Boate Cupidos, e que quando eu vi aquela menina cantando, eu parei e fiquei assim, uau, como essa menina canta. E eu fiquei assim, surpreso, porque fazia tempo que eu não ouvia ela. Então ela veio aqui de um nível e cresceu foi mesmo, lá né, pra cima. Foi evoluindo cada vez mais. Muito, evoluiu muito. E se tornou essa grande artista que é hoje. Então, algumas pessoas perguntaram, mas aí como é que vai ser essa banda Estilos 30 anos? Cara, ela até respondeu ontem a um grande fã, diz, olha, esse é um momento familiar da banda Estilos. Quem vai ser à frente da banda? Yara Estilos e Joab Maia. Joab Maia. Não tinha como ser diferente. Não podia ser diferente. Aí, mas é só porque é Joab Maia e Yara Estilos? Não, é porque a gente tem também uma cantora de alto nível na banda, né? Mais uma grande artista de tantas grandes cantoras que passaram na banda. E hoje nós temos a Yara Estilos para ser a nossa maior representante. E para grande satisfação é da família. E é minha irmã, é da família, né? Aí fecha tudo, né? Sem dúvida. E aí, eu queria saber, Joab, por exemplo, quais são as músicas, ou qual é aquela música que vocês fazem um show e dizem, ou o público diz, essa não pode faltar no repertório. Não dá para dizer essa não pode faltar, né? Porque, por exemplo, além das músicas do Ednir, uma música como Lágrimas de Amor, do Sérgio Luiz, que é o compositor, não dá para deixar de cantar. Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou. Abriu em meu ser uma ferida e me magoou. E agora você vem dizendo que me ama e que quer voltar, não dá mais. Lágrimas de amor. E eu chorei por você, lágrimas. Uma música como Vem Me Amar, que é do José Ozaí, lá do Morada Nova, não dá para deixar de Linda cantar. canção, né? Vem me amar, esse amor, quero ouvir. Olha que eu não caso. Alô, antes uma pessoa, cadê vocês? Brasil é muito grande pra gente estar aqui hoje, até que o fim, não é isso? A partir de agora, é Banda Estilos. Não controlo quando vou te ver, só penso em ti. Eu não posso do jeito esquecer, quando vem me amar. Eu adoro teu jeito de ser, ok? É de novo, né? Eu não compro e vejo você em outro lugar. O meu corpo necessita. Quero ouvir, me amar. Esse amor que domina é o meu. O meu corpo necessita. Uma música como Barco Negro, meu Deus, não dá, do Pedro Paulo, lá de Aracati, ele é o compositor. Olha a imensidão, vi aquele barco longe, lá vai meu coração. Sol morrendo aqui, lua nascendo ali, a noite já chegou. Cadê o meu amor? Quem sabe cantar comigo? Se põe naquele bar, só de você ser luz, e eu vou ficar chorando por você, meu amor, que você foi e me deixou aqui. O céu e a lua cheia, o mar e as estrelas, areia e solidão que ficou no meu coração.
Poxa, aí vem Flertes. Poxa, Flertes é um hino, né? É uma composição do Ednir. Ednir Maia, compositor dessa música, fundador da Banda Estilos. Eu lhe agradeço, eu lhe reverencio. Sozinha no meu quarto, a noite fria, então eu me decidi e saí buscando a minha fantasia. Encontrei no real ruas vazias, em passos lentos desisti, pois em toda a cidade chovia. Um coração secado pelas mágoas, os olhos rasos d'água, procurando por você. Na ilusão, as luzes da cidade eram flertes de ansiedade, num desejo de te ver. Aí vem os grandes clássicos antigos, Dor de Saudade, Amor de Fantasia. Coração Velho. Coração Velho, que você não pode deixar de tocar. Partindo o meu coração. Bate coração com esse amor de fantasia. Me bate coração que eu preciso despertar. Esse amor todo dia me lesa e me deixa à toa. É um deserto, tem você aqui bem perto e eu não poder te tocar. Bate coração com esse amor de fantasia. Me bate coração, eu preciso despertar. Esse amor todo dia me lesa e me deixa à toa. Já fui moça e gozei a mocidade, em forró, cantoria e vaquejada. Toda moça ficava apaixonada, ainda hoje tenho pinta de ator. Mas um dia uma menina ficou nos meus olhos correndo, fui dizer: linda moça, quero beijar você. Ela disse: de mim você não prova. Coração velho que ama mulher nova, bate forte e sofre sem querer. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Hoje vivo chamegando no forró, à procura de quem queira ser só meu. Um alguém que por outro amor sofreu, pra comigo finalmente ser feliz. Vou esquecer do amor que eu tanto quis, nunca mais pra ninguém vou me oferecer. Felizmente minha vida eu vou viver, sem sofrer vou tirar o pé da cova. Coração velho que ama mulher nova, bate forte e sofre sem querer. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Oi, tu, bate coração, tu. Oi, bate coração. O Assis Brito deixou música bacana também pra gente, Como Você Me Magoou. A minha filha Iane tem 7 anos, ela diz: eu gosto dessa música. Vem cá, menina bonita. Vem cá, menina bonita, me abraça, me chama de amor. Estou louco por um carinho, não posso mais ficar sozinho. Se não vem, me chama que eu vou. Não posso mais ficar contigo, desta vez você me magoou. Te vi passando com ela, brincando com os meus sentimentos. Tudo bem, agora chegou. O que eu disse pra mim não importa, eu falei foi da boca pra fora. Importante pra mim é seu amor. Se me amas como eu te amo, saudade não era o bastante, no peito não tinha essa dor. Se me amasse como eu te amo, saudade não era o bastante, no peito não tinha essa dor.
assim, são muitas músicas que marcam, né? E não dá para falar só de uma, não. Essas são as marcas de uma banda de muito sucesso, de 30 anos de história, Jovem. E a banda Estilos está dentro da história e está continuando fazendo história, com certeza. E essa música nova que a gente lançou agora, ela abre realmente um parêntese de continuidade nisso tudo, né? Porque a gente sempre fala que a banda Estilos, ela tem uma história. E tudo tem um porquê de ser. A gente sempre teve assim um porquê que isso está acontecendo. Por que vamos fazer isso? Por que todos os CDs da banda Estilos tem uma frase lá atrás, da Ednir? Por que todos os CDs da banda Estilos são do título de são uma música do Ednir, né? Na sua grande maioria. Então tem um porquê de ser. Aí veio desde Dor de Saudade, Amor de Fantasia, Vida de Estrada, Flertes, os ao vivo, e agora a gente traz aí mais uma história interessante com a música O Meu Show. Que é uma música inédita do Ednir. Que é uma música inédita do Ednir. Essa música ela tem uma história interessante. Há uns anos atrás, acho que a Rita de Cássia vai lembrar disso. Há uns anos atrás, eu não sei expressar qual data, qual ano foi, mas a gente encontrou em um show. Aí ela disse: João, por que você não grava essa música? Vocês não gravam a música que a Ednir deixou tão bonita. Eu olhei e disse: qual? Essa música é O Meu Show. Rita, eu não lembro. Ele fez até por causa de um namoro de uma menina lá lá no São Raimundo. Aí começou ela sabia detalhes que ela você nem sabia lembrava, que eu nem lembrava. Ednir e Rita sempre muito próximos, muito amigos mesmo. Assim, daquele jeito que só um grande amigo sabe, só Rita sabe a amizade que ela tinha com a Ednir, e Ednir o amor que tinha por ela, só eles dois sabiam. E assim, e essa música, O Meu Show, eu nem sei como ela mandou pra mim, se foi numa fita cassete, se mandou por telefone, eu acho que foi uma coisa assim. Eu sei que a música chegou, mas mesmo assim, a gente naquele movimento, naquela meio que dormente também, só podia ser, ficou stand-by. Aí nesse momento agora de resgatar, aí quando eu ouvi a música, eu disse: puxa vida, que música linda, que música bacana, que história interessante. Ficar de fora desse projeto. Vai ser essa. E olha o título, Banda Estilos, 30 anos, O Meu Show. Encaixou, né? Encaixou legal. Tanto que quando eu gravei, a primeira pessoa que eu mandei foi pra Rita, pra ela ouvir. A resposta dela foi fantástica, tá aí no meu celular. Aí até ela mandou o áudio, até mandou, puxa, me arrepiei toda, assim, isso foi emocionante. Então, assim, a gente deve a ela isso aí, esse incentivo. Agradece demais. Minha pérola do forró, Rita de Cássia, eu acho assim, ela fantástica, uma grande amiga, né? grande artista. E assim, as minhas recordações de juventude lá na casa dela, ela sabe disso aí. Eu só vivia por lá, metido. Então, assim, essa música O Meu Show, ela está recebendo grandes elogios, né? Hoje aqui mesmo, nós estamos aqui nos amigos da Regional FM Limoeiro, saindo aí, encontrei o meu amigo Djalma, e ele já disse que, rapaz, que música bacana, né? O Renato Guimarães também disse a mesma coisa, o Beto Remígio, todos os amigos aqui, as pessoas, os fãs da Paraíba, estão mandando vídeos escutando a música e diz: me apaixonei. Então, assim, tá muito forte esse movimento com essa música de Ednir, que, salvo engano, se foi naquela época, deve ter uns 32 anos de existência essa música. Foi composta na mesma época de Coração Velho. Estava adormecida, mas veio no momento certo. Pois é. Tudo tem um porquê de ser. É verdade. Acreditemos nisso, meus irmãos. Com certeza. E para a gente finalizar, Joab, agradecer mais uma vez, né, para mostrar aí a história da banda Estilos, 30 anos de muita história, de muito sucesso. Você finalizasse dizendo aí quantos discos vocês gravaram e os projetos futuros. É claro que a partir desse momento dos 30 anos, o que é que você pensa aí de futuro, Joab? Olha, a banda Estilos, ela, como naquela época a gente fazia um disco a cada ano, às vezes até 1 ano e meio para fazer um disco, ia paulatinamente estourando sucesso. Mas a quantidade, nós fizemos os 2 LPs, tem 14 CDs de carreira, a gente passava muito tempo sem gravar. Saíram vários assim, que na época que
explodiu mais essa questão do forró dos ao vivo, não fazia mais tanto de carreira, fazia muitos ao vivo e lançava depois Produzidos foram quatro ao vivo, né, Joab? Foram 4 ao vivo, produzido mesmo, e depois fazia só mais os CDs de show, que isso virou assim, tem que dizer, né, no meio da pirataria, né, dos camelôs, meu amigo, era igual papel, era só passando, gravava um CD no show, no outro dia estava lá, estourado. Estava espalhado. E aí foi ficando um certo tempo depois, dessa forma. Os discos oficiais começaram a ficar mais longe. Né? E agora, passamos esse tempo adormecido, né? Longe dos palcos, que para ter assim, 30 anos, eu parei de cantar na época em 2007, 2008. Comecei a entrar numa profissão diferente, né? E hoje estou me formando nessa profissão de engenheiro. Mas aí depois a Banda Estilos ainda ficou um tempo, foi a época que a Yara teve a ascensão na Banda Estilos, né, como cantora, né, na época estava o Juan também, e assim, de lá pra cá ela ficou adormecida e agora 2019 voltando. Então a gente tem esses discos de carreira que vai dar 16, 18, se for contar os outros que não é de carreira, os ao vivo, dá bem 100, mas... Mas é assim. E o Projeto Futuro é viver o momento, né, Joab? É os 30 anos, é curtir esse momento bacana, divulgar bastante, rodar esse Nordestão aí. Meu Deus, que é isso que vocês estão fazendo a partir de agora. O Projeto Futuro é esse. A gente está aqui para receber o que o universo, o que o Deus nos dá. A gente está aqui para compartilhar o que temos. A ideia principal é uma turnê de 30 anos? Claro que sim. Os 30 anos da Banda Estilos duram aqui de julho 2019 a julho, agosto de 2020. Então tem muito tempo para pensar, não tem sobre isso? E tá aí uma coisa que eu não estou preocupado. Estou preocupado em passar essa mensagem, essa ideia para todo mundo. E com certeza já deu certo. Uma coisa que a gente tem que falar é o do carinho dos fãs não, dos artistas amigos da Banda Estilos. Verdade. Para quem eu solicitei um vídeo... Eu observei, né, isso nas redes sociais. O pessoal está vendo aí. Para quem eu solicitei o vídeo... Assim, a galera tá mandando, eu estou impressionado, você vê agradecido. Depoimento, Joab, a espontaneidade deles é que você vê que é realmente de dentro para fora, né? O carinho, o respeito pela Banda Estilos, pela história que a Banda Estilos tem. Pois é, acompanhe nas redes sociais, lá no nosso YouTube, no Facebook, no Instagram, todos os artistas que estão mandando vídeo. Já recebemos de Rita de Cássia também, já foi ao ar. Né? A gente recebeu de tantos artistas, estão vindo outros e a gente está aguardando, mas assim... Edson Lima, Batista Lima, Daniel Dial, o Tatal, lá da Bahia, né? Mandou diretamente, a Rita de Cássia mandou, a Kelly mandou, o Binha mandou, Cavalo de Pau mandou, Mastruz com Leite mandou, ai meu Deus... Tem um guardado aí do Limão com Mel, né? Chegou já. Tem uma novidade de 2 pessoinhas maravilhosas, que era a alegria do palco, que vocês vão ver, umas gêmeas aí também, está guardado, a gente vai lançar agora, as gêmeas. Assim, então, assim, está esperando e as pessoas estão realmente estimulando demais. Então, esses grandes artistas que nos ajudaram, que continuam nos ajudando, foi muito legal. O Romarinho também mandou. Tem um menino também, o Safadinho também, que tá. Um menino que é um artista novo que também tá botando os vídeos dele também, agradecendo já desde já. Então, gente, é um universo. A gente não tem essa noção da dimensão que é essa herança deixada desde a partir do Ednir ao que os irmãos galgaram e continuaram. Prolongue aí por muitos e muitos anos. Se Deus quiser. E que tenha mais tempo aí pra gente sempre ficar junto, passando essa mensagem. Uma mensagem muito boa, musicalidade boa, músicas boas, arranjos bons e uma letra muito romântica e apaixonante, como sempre. Valeu, Joab, foi um prazer. Obrigado, viu? Muito sucesso sempre. Obrigado. Valeu.